seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, começando aí o mês de outubro, dia 4, segunda-feira. Vamos falar um pouquinho aí dessa semana que começou já agitada aí nos mercados, né? Mostrar um pouquinho o desempenho do Sniper, como é que tá, e fazer essa análise aí dos principais ativos, moedas, commodities, falar desse petróleo aí bombando e falar um pouquinho de macroeconomia, o que está acontecendo no mundo. Vamos lá? Bom, vamos para os gráficos. Começar falando aqui, como de costume, do índice dólar, que é uma cesta de moedas contra o dólar. A gente vê o dólar contra uma cesta de moedas, né, de certa forma. Hoje aí ele caiu 0,27. Isso não quer dizer que o dólar está fraco, tá? Eu já chamei a atenção aí nas últimas semanas como que a gente está numa tendência de alta. Essa é uma correção que eu considero natural, né? Depois que ele esticou, agora ele vai vir retestar pelo outro lado aqui, de certa forma, né? Isso virou aqui um certo suporte depois dele romper forte semana passada aí. E por causa disso está até um pouco meio estranho, né? O dólar nos últimos anos todos tem subido em momentos de aversão a risco, dias igual hoje, de bolsas caindo, mas hoje ele caiu junto. Se for ver, caiu o dólar, caiu a bolsa americana, caiu o título público americano, tudo caindo, né? Mas enfim, então a gente vê essa ação do preço aí, o dólar ainda corrigindo um pouco, indicando aí talvez só um ponto de entrada para entrar comprado aí no dólar contra as principais moedas, né? A gente vê aqui, já virou o dia, né? Já fechou a sessão de Nova York, já é vela do dia 5, a gente vê então o euro subiu um pouquinho frente ao dólar, ó, mas não o suficiente para fechar acima dessa que virou uma resistência aqui, né? Para a gente poder vender o euro aqui, a gente teria que esperar o euro voltar aqui perto, mostrar alguma força, né? E ele não está conseguindo, talvez ele fique aqui num período de distribuição. Por que está esse suporte aqui? Olha só, aqui atrás. Aqui, na verdade, agora é uma resistência, né? Foi suporte aqui atrás diversas vezes, tá? No semanal, a gente vê, então, aí, ó, o euro numa tendência de baixa, né? Já esticou até bem, talvez volte um pouquinho, mas é uma tendência de alta. Então, o euro a gente só pode pensar em entrar vendido, mas para o Sniper ainda bem longe da média, né? A gente só entra perto da média aqui para ter uma boa relação risco-recompensa. Vamos continuar acompanhando. Dólar e ien, o dólar hoje frente ao ien subiu um pouquinho aí, chegou a subir mais, mas aí no final do dia apareceram os vendedores, também está nesse processo de correção. Esse aqui nós estamos procurando um sinal de entrada para poder entrar comprado, né? Ele esticou, voltou, talvez dependendo que a gente possa pensar em comprar, né? O ideal seria ele chegar mais perto da média ou desse suporte aqui, vamos ver. Por enquanto nós não vamos entrar não, tá? No semanal a gente vê aí que é, né, tendência de alta, desde quando ele deu essa esticada aqui, ele não fechou para baixo da média de 20 nenhuma vez, né? Essa esticada aqui foi lá em fevereiro desse ano, então está praticamente o ano inteiro para cima e ficou muito tempo aqui dentro desse range aqui, né, dessa zona, e conseguiu finalmente romper, né? Mas vamos esperar ele cair mais um pouquinho para dar uma boa oportunidade de compra para nós. Apertar o gatilho agora pode ser um pouco precipitado. Vamos ver aí como é que o dólar se comporta. Vou esperar ele dar mais uma quedinha aqui para a gente comprar, tá? Se não der, paciência. Euro e ien, então o euro e ien também está assim, sem muito o que a gente fazer, está numa zona aí de consolidação, né? A gente vê aqui que no diário ele está abaixo da média de 20, no semanal também abaixo da média de 20, mas no diário a última vez que ele esticou para algum lado foi para cima, né? Então está bem indeciso aqui. A gente viu o dólar e ien bem lateralizado um bom tempo, agora o euro e ien que está um pouco nesse padrão aí, né? A gente vê aqui as duas linhas do canal, apesar de ter um sobe e desce, mas elas estão praticamente paralelas aqui, né? Então, vamos continuar só olhando de longe. Dólar australiano, o dólar australiano hoje fechou numa altinha de 0,24. Esse também a gente pode pensar em achar uma venda nele. Vamos esperar uma fraqueza aqui do dólar australiano frente ao dólar americano para poder vender, né? A gente vê aqui que no semanal está abaixo da média de 20, uma tendência de baixa aqui, mas por enquanto ele mostrando força aí, não caindo, né? Ele chegou a vir aqui, não tocou aqui embaixo na borda, mas caiu bem, voltou na média, dependendo a gente pode entrar vendido aqui, tá?
Próximo ativo, petróleo, esse sim brilhando aí. Nós entramos algumas semanas atrás aqui, vamos ver aqui a posição no petróleo, ó, vou te falar exatamente o dia que foi. Nós entramos aqui numa entradinha linda aqui no dia 15, né, se não me engano, ó. Desculpa, dia 19, e pegamos, olha só que entrada certeira, né? Nós entramos com 5 microlotes, quando ele chegou aqui eu vendi 2 microlotes, e hoje, no final do dia, eu fechei mais um pedacinho, tirei mais um cabelinho, vamos falar assim. Se a gente vê no history aqui, ó, hoje, ó, fechei mais um microlote, um líquido aí de praticamente $70, né? Vamos falar assim. O que está acontecendo? Agora você já deve ter ouvido falar, se você acompanha um pouco o mercado, só se fala na tal. Agora o tema é crise energética, né? O bicho já pegou lá na China, Europa, os preços de gás natural indo bombando, a Europa muito dependente, chegando o inverno daqui a um pouco lá, né? E o petróleo, a gente teve hoje reunião da OPEC, ou OPEP, depende, em português é OPEP, em inglês é OPEC, falando que vão manter o planejado, que eles vão aumentando a produção paulatinamente, né? Isso tem forçado a inflação no mundo inteiro, esse negócio do petróleo, e as coisas quando vem uma bagunça, entra numa espiral, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê o petróleo sobe, dólar também está subindo, e a gente já está na inflação, e preocupação com o teto de gastos, aí parece que o mundo vai acabar. É bem impressionante como é que às vezes junta vários fatores, né? Mas em relação ao petróleo, né? Tendência clara de alta. Por que nós desfizemos um pedaço da nossa posição? Já ficou bem sobrecomprado aqui. Pode ter uma retração e a gente aproveitar para comprar em preços melhores. Pode continuar subindo? Pode, por isso que a gente mantém, né? Mantive aqui 2 microlotes. Se amanhã, no final do dia, tiver um pouquinho mais alto, eu vendo mais um microlote, tá? Estou procurando agora desfazer dessa posição a preços mais interessantes. Chegou a bater 3% de alta praticamente hoje o petróleo, né? Fechou aí em 2,5%. A chance de uma retração aqui é bem grande e vamos tentar continuar surfando essa onda aí, né? Então, foi legal nossa venda aqui, foi o melhor preço, né? Depois nos dias seguintes, hoje andou mais, vendeu mais um pedacinho e vão continuar seguindo, né? Nesse momento o Sniper está aí com um lucro flutuante de $360 e um valor em conta, considerando esse lucro flutuante, de $3.075, né? Lembrando que nós estamos completando um ano de execução dessa estratégia. Eu vou trazer ainda essa semana o resultado, né? O ideal seria que tá com essas operações aqui fechadas, porque elas iam dar uma melhorada boa no resultado. Mas se não der, eu trago e coloco elas com o preço de momento. Vamos fazer isso essa semana, tá? Próximo ativo, ouro. Ouro aí fechando numa alta, tá? Hoje de 0,5%. O ouro, semana passada, teve essa vela forte aqui de 1,7, que é uma vela bem bullish, né? Bem altista, que ela engolfou vários dias aqui, 2 dias para trás e tal, mas ao mesmo tempo ele está respeitando a média de certa forma, né? Então seria um pouco um outro ponto de venda aqui, se ele continuar respeitando. Nós não vamos fazer isso, porque nós já temos 2 microlotes, né? No ouro nós já estamos aí arriscando uma parcela significativa, uma está até no prejuízo aí no ouro, hoje também fechou quase nas máximas do dia, o que não é um bom sinal, então vamos deixar como está, né? Tá aqui, nossa entradinha no ouro foi aqui, ó, depois dele tocar ali, então vamos deixar rolar, né? Ainda não é motivo para desesperar, né? No semanal aqui ele ainda está abaixo da média de 20, pode voltar lá em cima, mas enfim, nossos stops também estão bem tranquilos. Nossos stops, se a gente olhar aqui no semanal, nossos stops estão aqui em cima, né? Bem acima da média de 20 no semanal. Então vamos deixar andar aí para ver o que acontece, tá? Próximo ativo, Bitcoin. Bitcoin nós estamos fora, depois de dar uma porradinha na semana passada, no final de semana ele ficou mais quietinho, hoje andou mais um pouco, subindo 1,6 aí, um price action altista, né? Se a gente vê se fechar hoje aqui, Bitcoin fecha 9 horas da noite aqui no Brasil, né? Que é
21 horas aqui, é meia-noite, é quando muda a noite em Londres, né, no horário londrino. Olha, o que eu estou falando? Se fechar acima, ele vai estar fechando acima desses níveis aqui, né? Assim, está numa resistência importante aí. Se a gente colocar aqui, né, a gente vê um nível que foi resistência importante aqui atrás, tá? Mas ainda mantendo, né? Enquanto ele estiver acima da média de 20 aqui no diário, é a tendência de alta e vamos ver. Para o sniper ainda não deu sinal de entrada, tem que esperar ele ir lá em cima e voltar na média, ter uma tendência de alta para a gente pensar em comprar, mas também não é venda, né? Então melhorou daquele cenário de algumas semanas atrás que estava de venda. No semanal também, essa velhinha da semana passada foi muito positiva, né? Fazendo esse padrão de esticou, retraiu em cima da média e querendo ir de novo. Não acho difícil dessa semana dar mais uma porradinha aí de, vamos falar aqui, de uns 10%, tá? Não acho difícil mesmo não. Seguindo, a loucura, né? Bolsa Americana hoje mais uma baixa aí de 1,2. Toda essa questão lá ainda tá pegando a questão do teto de gastos lá, eles deram uma barrigada, mas está uma negociação muito difícil lá do Senado, o povo enchendo o saco mesmo, que é tipo assim, o orçamento já foi aprovado, mas não cabe dentro do teto lá que eles têm de gasto do governo, né? E está numa briga disso, também briga política para aprovar o plano de infraestrutura e o outro plano de investimentos, então tá tudo muito turbulento, né? Assim, ainda tá aquela questão da Evergrande lá na China ainda de ruído de pano de fundo, desaceleração da China e crise energética, então estamos naqueles momentos meio de inferno astral do mercado, vamos falar assim. Ponto positivo aí, né, para quem está olhando bolsa americana no sentido de querer que ela suba, né, porque ninguém quer ver bolsa americana caindo, que ela puxa o resto do mundo inteiro, é que está respeitando aqui esses níveis, né, esse suporte aqui também, o preço ainda não chegou lá. No semanal, se a gente olha, ainda um movimento relativamente tranquilo, acabou de, né, se essa semana fechar aqui vai ser a primeira semana que vai fechar abaixo da média de 20, nada desesperador. Se a gente olhar no mensal, assim, então ainda é ultra esticado, né? A gente vê que quando a gente vai chegar na Bolsa Brasileira, a gente vê que a Bolsa Brasileira já corrigiu bem mais em relação à média do que a Bolsa Americana. Então é um movimento relativamente saudável também, né? Depois dele fazer esse monte de aqui, então ter alguma correção é natural, não quer dizer que a gente está num bear market, né, num mercado baixista ainda, né? Vamos ver, então, mas eu não entraria comprado aqui em Bolsa Americana ainda, mas também acho complicado entrar vendido nesse momento que ele já esticou, né? Então acho que ele pode ficar um bom tempo nessa zona aqui entre esses dois níveis horizontais, tá? Bolsa alemã, que a gente acompanha também, hoje caiu, fechando abaixo aí da nossa caixinha, né? Preocupante também. Tá vindo essa questão da crise energética na Europa, né? Vou colocar aqui, ó, gas, eu acho que se não me engano é net, olha só, isso aqui é nos Estados Unidos, o preço spot, olha só no semanal, olha o preço como é que tá. Que nem eu falei, esse aqui é o mercado nos Estados Unidos, né? Na Europa acho que é pior ainda. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui, ó. Natural gas. Parecido, né? Enfim, não é um mercado que eu acompanho de perto, mas eu sei que já vi bastante análise falando como que o bicho está pegando lá na Europa. Isso aqui a gente consegue ter uma ideia, né? E isso, o que acontece? É energia, o mercado de energia está todo meio assim, né? Muito tem se falado o seguinte, que se falou tanto de migração para uma economia verde, eólico, solar, bateria elétrica, carro elétrico, e meio que se condenou o investimento em energias não renováveis, né? Notadamente petróleo, e parou de se investir, né? As principais companhias de extração de petróleo não estão fazendo investimento, que eles chamam de CAPEX, né, que é investimento, né, em maquinário e para expandir a produção, e isso está impactando, né? Então
não aumenta, os Estados Unidos não estão aumentando a produção, que aumentou muito nos últimos anos através do shale, que eles chamam. Então nós estamos na mão dos árabes, de certa forma, né? da OPEP, que se beneficia com o preço subindo. E aí veio crise hídrica aqui no Brasil, na China também o bicho está pegando, então esse mercado de energia aí está todo bem complicado. É cíclico, as coisas são cíclicas, mas esse momento está bem apertado, tá? Isso explica bastante das coisas que a gente está vendo. Chegando aqui no próximo ativo que a gente negocia, que é a Bolsa Brasileira, então a gente vê aí, aqui ó, a Bolsa Brasileira no mensal, você lembra que eu falei? Olha só, não, desculpa, aqui no semanal. No mensal, ela já numa correção, já vamos na média de 20, olha a comparação da Bolsa dos Estados Unidos, né, uma correçãozinha lá em cima, mas bem perto da borda superior, ainda longe da média de 20, e a Bolsa Brasileira já numa correção mais forte, né? Deixa eu colocar o futuro aqui, numa correção mais forte, e também chegando num suporte. Se a gente for olhar no mensal aí, também dá um alento, digamos assim, poderia ser um excelente ponto de compra olhando pelo mensal com uma visão de longo prazo. Mas é complicado, né? Se a gente vê aqui no diário a tendência de baixa clara, né? Tem esse suporte aqui que tem segurado? Tem, mas ainda tendência de baixa clara, né? Precisamos de ver fechamentos acima, agora aqui, por exemplo, aqui, né? Eu tinha colocado no smallzinho aqui minha linha amarela, e permanece, né? Para poder falar, não, está invertendo a tendência. O small, como é mais volátil, olha lá, hoje cai em 3,3, né? Voltando lá pro suportezinho. Tem aquela questão do juro, né? Eu já mostrei em vídeos anteriores, olha o juro voltou a abrir aqui no Brasil, olha o juro 26, olha o juro 27, hoje subindo 76, aqui tem variação em percentual, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, quer ver? Oscilação. O juro brasileiro subindo aí 8 bases, né? É pouco, mas é alguma coisa, 7,76% de alta, né? No juro de 7 anos, tá? E enquanto tiver essa tendência de alta aqui, eu já falei, Bolsa Brasileira vai sofrer e não vai conseguir subir. Quando esse juro aqui começar a cair, essa curva começar a desempinar, né, começar a fechar, que a gente fala, o juro, aí a Bolsa Brasileira volta a andar, né? Por enquanto está difícil, e está apontando para cima aqui. E aquilo, a gente está vendo CDB pagando IPCA mais 6, né? Assim, tá sendo as fixas muito atrativas, mas também nada impede que ele vá para IPCA mais 10, IPCA mais 12, né? Porque está subindo, né? Então precisamos ver esse juro aqui dar uma amenizada para poder a Bolsa Brasileira voltar a subir. E temos ainda mais 2 ativos, vamos lá. Moeda, dólar, hoje fechando uma alta forte aí de 1,8, voltando aí numa resistência. Eu tinha feito aquele desenho aqui, né, que ele estava preso nesse triângulo aqui, ficou um tempo, rompeu e foi embora, né? Foi embora já também aí querendo tocar lá na borda. Próximo toque dele na borda eu vou desfazer de uma parte, lembrando que eu tenho que fazer isso até 3 horas da tarde, né? Porque fecha aqui na plataforma, mas o dólarzinho nos dando aí, nesse momento, 55 dólares de lucro, né? O bruto seria 0,70, mas no líquido 77, porque a gente está pagando 15 dólares de swap aí de rolagem, porque nós estamos com essa posição aqui desde o dia 27 de agosto, que nós estamos aqui, a entrada foi aqui, né? Foi lá, passamos um calor, virou e foi a nosso favor, né? Então funcionou, a paciência está se pagando aí, está num suporte, né? Se a gente até rompeu um pouco, né? Mas tem aqui também um nível importante que a gente vê aqui, ó, que o preço reverteu, né? Exatamente por isso que é um suporte. Tá lá no 5,45 e vamos ver, também já olhando para e botando um pedacinho do lucro no bolso, mas a tendência é para cima no diário. A gente vê no semanal também, né, a média para cima. No semanal, olha só, ele tem até essa banda superior aqui para ir antes de talvez ceder, né? Que coincidiria que a banda superior da nossa
do nosso canal de Keltner com essa linha de tendência de baixa aqui, né? Então, no final das contas, ele voltou para dentro dessa cunha de alta aqui, né? Que tá aí, né? E se romper, vai ser um Deus nos acuda, vai ser dólar para cima de 6. Vamos ver o que nos espera. Já falei um monte de vezes que é importante pensar em dolarizar o patrimônio, acho que todo mundo deve ter pelo menos uns 20% dolarizado. Uma forma de dolarizar é mandando dinheiro para essas corretoras de Forex lá fora, sem gastar, fazer loucura com trading, eu já sugeri, né? Se você tem uma parte lá, até sem alavancagem, se você quiser fazer isso, tiver alguma dúvida, manda um comentário aqui ou um e-mail para nós que eu mostro como você abriu conta numa corretora lá fora sem alavancagem, né, para você não ficar querendo tradear com essa parte do patrimônio que é de investimento. Minha sugestão é ter uma conta lá que é assim, ó, essa minha conta de investimento sem alavancagem, eu posso no máximo assim, do dólar comprar um pouco de euro, um pouco de franco suíço, de 1 para 1, né? E ter talvez uma conta para fazer trading com risco, né? Especialmente para quem está começando, não botar muita grana nessa conta de risco de trade para não levar o dinheiro lá para fora para se proteger e acabar acabando com o seu patrimônio, né? Dilapidando seu patrimônio. Então é isso, vamos continuar pensando aí no diário, né, em desfazer um pedacinho dessa posição aí, se ele der mais uma esticadinha para cima. Por fim, o último ativo é a emissão de carbono, né, que eu mostrei na semana passada que a gente entrou. Hoje subiu mais um pouquinho, aqui os mercados são um pouco descompassados, aqui é o mercado na Europa e aqui é o ETF negociado nos Estados Unidos, mas também hoje foi a nosso favor aí, nós estamos nessa posição também num lucro bacana, 114 dólares, tá? Então, olhando no geral aí, o ouro é o único que nós estamos perdendo um pouquinho, está quase no 0 a 0 aí, mas o carbono também do nosso favor, bem legal. Vamos ver se a gente mantém essa posição, vamos ver até que ela vai. A gente teve que comprar um microlote só, né? Porque nosso risco ficou grande, aqui está um risco de quase 7% da conta. Quer ver, ó? Agora até diminuiu porque aumentou o nosso valor, 191 dividido, vou colocar aqui por 30,75, tudo que a gente tem. Tá 6,2% da conta, né? O nosso risco aqui. Mas enfim, é isso, né? Olha lá, o yield, vamos olhar aqui só para finalizar, né? O yield subiu, né? Significa que o tesouro caiu, então o tesouro caiu, dólar caiu, bolsa caiu, e aí você pergunta para onde está indo o dinheiro, né? O que as pessoas estão comprando? Hoje foi euro, né? De certa forma, ien nem tanto, né? Mas enfim, o VIX subindo um pouquinho, que é aquele índice de volatilidade, apesar de que subiu e parou, né? Teve um gapzinho de alta e fechou onde abriu. E é isso aí. Essa semana promete fortes emoções. O S&P é para ficar de olho, né? Que acontece se ele romper esse nível aqui. A gente vai ver o famoso barata voa, né? Mas eu ainda acho que a tendência maior é ele ficar de lado um tempinho aqui, tá certo? Bom, por hoje é isso. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.